que o câncer, a diabetes, a obesidade, os problemas cardiovasculares, o que eles têm a ver com o consumo de carne animal? Bom, isso já é um assunto muito estabelecido na literatura, tá? Médica, há muitos anos. Eu vou falar somente de duas coisas para simplificar, mas o assunto é extenso. Mas, digamos assim, há muito tempo já se fala que os animais e os seus derivados, e a carne principalmente, é rica em gordura saturada, tá? E ser rico em gordura saturada não faz bem para o corpo humano. Tá? É um dos motivos para o aparecimento de todas essas doenças que existem na humanidade, tá? Entendeu? Então, a carne, especificamente qualquer carne, até mesmo carne de peixe, pode ter gordura saturada, dependendo. Um salmão, por exemplo, tem muita gordura saturada. Existem gorduras saudáveis no salmão, existem, mas ele tem gordura saturada também. E gordura saturada já é alguma coisa já estabelecida. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas pedem exame para ver lipídios no sangue, para ver se o colesterol está normal, se o LDL está normal, e se tem marcadores que carregam essa gordura saturada no corpo. E são eles que vão promovendo essas doenças crônicas, tá? Isso é um lado da questão. Outro lado da questão é o que está aparecendo agora, nessa área que eu estudo mais, que é essa área de microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal, são trilhões de bactérias que residem no nosso intestino grosso, distal, né? E que, se, por exemplo, forem muito estimulados com produtos da carne, essas bactérias produzem, digamos assim, químicos ou até coisas que não são benéficas para a saúde. Tá? E o principal deles, a carne, depois a gente vai falar isso, a carne, os derivados animais, que tem toda essa teoria sobre proteína. O grande mal da humanidade é a falta de fibra alimentar. Tá? E a fibra alimentar, ela não existe no reino animal. Nenhuma fibra alimentar. E essa microbiota intestinal que promove a saúde humana, que são bactérias, vírus e micro-organismos a nível de trilhões, precisam de fibra alimentar. Se você tem uma dieta essencialmente baseada em carne, você não está promovendo a saúde. Por quê? Você tem uma pessoa que tem deficiência de fibra alimentar. As bactérias não podem fermentar a fibra e não podem produzir substâncias que são boas para o nosso corpo. Deu para entender? Sim. Basicamente isso, eu tentei resumir em duas vias, só para simplificar. Uma já muito mais estabelecida, que todo mundo já deve ter falado, gordura saturada, todo mundo já deve ter falado para você, e essa mais nova, mais recente, que também não é tão nova assim, da microbiota intestinal, né, que depende, né, de fibra alimentar. Eu dei outro dia uma entrevista, e hoje o mal da humanidade não é a falta de proteína, é a falta de fibra alimentar. Os nossos antepassados, aqueles lá de trás, como eles comiam pouco, eles comiam muita fibra alimentar. Sim. Então, eles, obviamente, viviam numa civilização antiga, né? Óbvio, né? Morriam cedo, mas por outros motivos. Aqueles que passavam uma certa idade viviam bem porque se alimentavam bem. Se alimentavam do reino vegetal. Sim.